Gratidão a vocês que nos acompanham em todas as nossas iniciativas. Um grande e forte abraço a cada um de vocês. Sejam bem-vindos ao Tapiri do Mano Mania Manaus, projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, do Ministério da Cultura. Agradecer o edital da Concultura da Prefeitura de Manaus e, claro, nossos apoiadores Magistral e Água Mineral Iara. Que violão é esse? Jeddah, obrigado pela presença. Forte abraço. Queria agradecer por poder compartilhar a minha arte, por poder contar a minha história de maneira tão orgânica, de maneira tão casual, que é a maneira que eu penso o violão, é a maneira que eu penso a arte, uma maneira assim que se conecta com muito com a minha infância, com muita forma que eu tendo a ver as coisas, minha filosofia de vida, que é esse olhar orgânico para as coisas. Jeddah, primeiro nome é um nome diferente. Conta a origem desse nome para nós. Meu pai, ele teve um sonho, ele sonhou com Deus. E o Deus falava assim para ele: você vai ter um filho chamado de Jeddah. E assim aconteceu. Assim, é uma cidade árabe, né? Uma cidade árabe que ele teve esse sonho muito louco e tal. E que ele até diz que eu seria um filho homem, né? Um filho homem e que teria o nome de Jeddah. E assim aconteceu. Eu acho que é muito engraçado esse tipo de coisa na minha trajetória, né? Porque reflete muito essa questão a forma que eu vejo as coisas, entende? Porque não é um nome muito usual, não é um nome assim que, eu acho que contando no dedo, assim, no mundo talvez tenha o quê? No máximo 5 pessoas, talvez. E é um nome que me reflete. Quando eu era muito criança, eu não gostava desse nome, não. As pessoas olhavam assim com estranheza, os professores, né? Eles olhavam e até desdenhavam em certo nível, assim, eu sentia um leve desconforto, mas com o tempo fui aprendendo que aquilo sou eu, realmente, né? E aquilo que eu faço passa muito por isso. Passa por esse exotismo, entende? Essa forma diferente de olhar as coisas, essa forma realmente diferenciada, né? O teu estilo musical, qual é? E de onde vem? De onde surgiu, Jeddah? Isso é um pouquinho complicado. Eu cresci ouvindo muita coisa, eu cresci ouvindo música popular brasileira, cancioneiro brasileiro, compreende? Baden Powell, Vinícius de Moraes. E chegou um tempo em que eu descobri o violão, assim, o violão brasileiro, entende? O violão instrumental brasileiro. Que nomes como Yamandu, como Rafael Rabelo, o próprio Baden, tiveram toda essa luta de desbravar e mostrar para o mundo que o Brasil também tem um instrumental muito forte, entende? E um instrumental que é alinhado ao cancioneiro. Porque a gente tem essa visão muito separada, assim, do violão instrumental. Mas se tu pegar o Baden Powell, cara, ele compôs os afro-sambas com o Vinícius de Moraes, entende? Canto de Ossanha, Berimbau, assim, são sucessos, compreende? E o violão tem o protagonismo. Um violão, assim, que guarda a memória do Brasil, com influências africanas, entende? É impressionante esse trabalho de quase que catalogação desse tipo de coisa. E eu bebi, assim, me esbaldei nesse tipo de influência, que o Brasil é um lugar muito rico, entende? A gente está no norte. Cara, só pensando em norte já tem o Sebastião Tapajós, que é uma figura assim que uma figura titânica, compreende? Uma figura assim, ele é um oceano, ele é uma montanha. É um cara que teve esse mérito de levar o violão do norte para o mundo, entende? O violão com aquela identidade, com aquele pensamento, aquele sotaque, entende? O Jeddah, cara maduro, né? E você fica imaginando a idade. Jeddah só tem 19 anos. Começou com quantos, Jeddah? Eu comecei a tocar com 10 anos de idade. Papai tinha um violãozinho velho, assim, para criança realmente, um violãozinho adaptado para criança, né? E eu comecei a dedilhar, eu comecei a testar aquele tipo de coisa, mas como uma criança realmente vê um brinquedo, compreende? Ver um objeto assim novo, um novo brinquedo, uma nova forma de se expressar. Eu sempre gostei de arte, sempre fui apaixonado por arte, sempre li muito. Eu tenho uma lembrança assim, muito vívida de ganhar um livro do meu pai, do Nietzsche, que é um filósofo importantíssimo, né? Filósofo alemão.
E aquilo, cara, abriu minha cabeça para muitos horizontes, entende? Com tão pouca idade. E foi um dos grandes motivos para entrar nesse mundo da arte, entende? É compreender a arte por diversos aspectos, da literatura, filosofia, a própria música. Para mim isso tudo é muito unido, não tem como separar esse tipo de coisa, entende? Ano passado você teve uma passagem importante fora do Brasil. Queria que você contasse um pouco disso aí, como é que foi essa chegada em um local totalmente diferente e como que a coisa aconteceu para você. Eu acho que é importante assim contextualizar. Eu, apesar de gostar muito de violão, em determinado ponto da minha vida, eu jamais imaginaria que eu seguiria essa trajetória, entende, de violão. Eu via o violão como algo distante da minha realidade, entende? Eu via o Yamandu tocando e tal, virtuoso, viajando pelo mundo, mas eu não via aquilo de maneira palpável. Aí eu comecei a postar no Instagram um monte de vídeo meu tocando, os meus arranjos assim loucos, entende? Que é desse trabalho que eu tenho de abordar essa questão do cancioneiro popular, entende? De pegar canções que todo mundo conhece, Chico, Caetano, e colocar na minha linguagem, colocar no violão instrumental, violão solista. E isso me abriu assim um horizonte muito grande na vida, o Instagram, né? Porque quando eu vi, eu já estava assim com 100 mil seguidores. Eu estava com vários nomes importantes, assim, referências para mim, me seguindo, entende? Acompanhando. O primeiro artista assim de renome que me seguiu, que foi que abriu essa porta, foi o Toninho Horta, né? Que é o guitarrista do Clube da Esquina, uma figura importantíssima. E aquilo, cara, é inimaginável pra mim, entende? Pô, do nada eu vejo o Toninho Horta, assim, uma figura que eu admiro. Aí foi acontecendo esse tipo de coisa. O Penese é um outro violonista que foi importantíssimo, assim, na minha formação. O Penese é um grande violonista. Aí o Chico César, pô, cresci ouvindo o Chico César, cara. Aí quando eu vejo ele comentando lá no... é inacreditável. E ele é um cara muito consciente, muito político, um cara assim que ele mete a cara naquilo que ele gosta, entende? E é muito bom, por esse lado, a rede social, né? A gente fala... realmente, o Instagram, enfim, tem muitos aspectos negativos, mas o bom disso tudo é que a arte, ela une, né? Une as pessoas por meio da música, por meio dessas ideias, dessas confluências. Isso tudo culminou para essa viagem que eu pude conhecer o Yamandu lá em Lisboa, lá em Portugal, né? Que foi assim, uma noite muito célebre, uma noite em que eu fui muito... me senti muito alegre, porque ele é a figura que me fez assim, pensar em violão solista, compreende? Um violão que viaja pelo mundo, que toca, que alegra as pessoas, mas que também questiona. Então foi uma figura importantíssima assim para mim. E eu fiquei muito alegre com esse tipo de coisa. Como é que foi essa temporada? Tocou em outros lugares? Como é que Toquei foi? Sim. Eu toquei na Casa da Guitarra, que é uma casa tradicional de fado, entende? E foi muito interessante porque eu nunca tinha tocado assim realmente de cabo a rabo para um público. Foi a primeira vez, entende? E é muito legal poder levar para outro país, Portugal, né? O país colonizador, a nossa cultura brasileira, entende? Tocar música, tocar Nilson Chaves, tocar arranjos do Rafael Rabelo, tocar samba, tocar esse tipo de coisa que nos representa artisticamente, nos representa como uma identidade cultural, entende? Que também tem essa influência de Portugal, mas também tem influência de África, tem influência indígena. É muito interessante trabalhar pensando nesses aspectos, entende? E poder levar isso pro mundo, né? Passou quanto tempo lá, Djalma? Eu passei o quê? Eu passei o quê? 2 meses. Eu pude fazer uma entrevista pro jornal, um dos maiores jornais que tem, portugueses, que é o Jornal Público, entende? E também conhecer outra realidade, né? Conhecer, assim, eu acho que abre caminhos. Eu acho que é indispensável a gente pensar nesse sentido e nesses termos, entende? Não se limitar também ao que a gente pensa, o que a gente recorta como nação, compreende? E foi uma experiência frutífera, é muito bonito, entende? Voltou para o Brasil
outros estados, outras passagens em alguns lugares aí que possam ser destaques? Eu acho que é muito importante destacar, assim, um ponto culminante na minha trajetória, que foi quando eu toquei no São Paulo Fashion Week, em São Paulo, né? São Paulo, que é o maior evento de moda. Eu acho que até ficou bagunçada a cronologia, mas esse foi o evento que eu toquei, eu tinha o quê? Mais ou menos 16 anos, creio eu. E foi esse evento que eu recebi um convite do Paulo Borges, que é o criador do São Paulo Fashion Week. Cara, é muito engraçado esse tipo de coisa, porque eu tava no Instagram e na época a Gal Costa tinha falecido, entende? E eu fiz uma homenagem pra ela, eu toquei Baby, né? Que é uma canção de Caetano que ela cantou, né? De forma maravilhosa. E foi por causa desse videozinho que o criador do São Paulo Fashion Week viu, entende? Teve toda essa repercussão, teve toda essa trajetória. E ele viu, ele se encantou e eu pude viajar para São Paulo com o meu pai, né? 16 anos, viajei com meu pai, que foi uma experiência assim, transformadora, que eu nunca tinha visto aquele monumento cidade que é São Paulo, que é totalmente diferente do que daquilo, né? É totalmente diferente. É um mundo, tu se sente engolido por aquela realidade, cara. Tu se sente tão pequeno, né? Aquela cidade cosmopolita. E foi uma experiência assim, transformadora, porque, poxa, o cara começar a tocar no quarto as ideias dele, entende? E as pessoas gostarem, as pessoas começarem a seguir, acompanhar, é muito bonito, é muito bonito. Esse aspecto musical é muito bonito, que é o aspecto da partilha, né? Que tu tá compartilhando algo que é teu, tá compartilhando uma ideia, tá compartilhando uma impressão, né? Um sentimento, e é muito bonito isso tudo. Sem dúvida nenhuma, Djeddah, a música abre portas, né? Então, sim, evidentemente, quero saber dos projetos futuros. Agora, eu toquei nesses arranjos, eu toquei 2 arranjos que eu fiz, né? São músicas nortistas, são músicas Nilson Chaves, né? E Teixeira de Manaus. Agora eu tô me debruçando nessa influência que é nortista, com finalidades de criação realmente, entende? Porque chega um momento, depois que eu viajei eu senti muito isso no meu peito, né? Porque apesar de tu achar toda aquela beleza, tu vê aquele castelo, tu vê aquelas igrejas todas bonitinhas e tal, mas chega uma hora assim que você olha para aquilo e você pensa, poxa, isso daqui não sou eu, entende? Aí quando eu voltei para Manaus, eu tive, poxa, essa fome de me representar nesse aspecto geográfico, nesse aspecto de onde é que eu vim realmente, cara. Porque eu cresci ouvindo boi, eu cresci ouvindo esse tipo de guitarrada, meu avô adorava guitarrada, entende? Então, fazer esse trabalho de coleta realmente, de concepção de arranjo, de colocar esse universo musical dentro do violão, tá sendo agora minha grande pira. Porque é o que eu sou, afinal, né? Não tem como te escapar desse tipo de coisa. Poxa, cresci ouvindo boi, porra, fui pra Parintins, ouvindo guitarrada, esse tipo de coisa me representa absolutamente. Isso estudando muito para compor, eu acho que o meu futuro vai ser composicional, entende? E retratar o que eu sou e de onde eu vim, né? Para finalizar, Djeddah, olhando para a câmera, onde é que o pessoal te encontra? Qual é o teu Instagram? E também contatos para show. Meu Instagram é meu nome, Djeddah, escreve-se D-J-E-D-A-H, é como se fosse Djavan. E ali é o carro-chefe, é onde é que eu posto com frequência. Meu canal no YouTube também é meu nome, eu acho que é muito fácil de achar, porque esse nome é exótico, né? E é por lá que eu travo os contatos. É basicamente isso. Beleza, pra gente terminar, quem canta, encanta quem toca. Deixa o meu sax entrar. Teixeira de Manaus. Ê, caraca.
Tá aí, maravilha de Jeddah, mais um artista na rede do Mano, aqui no Tapiri do Mano Mania Manaus. Agradecer você que está conosco em todas as nossas iniciativas. Esse projeto é um projeto que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Nós estamos muito felizes, agradecer ao Governo Federal, ao Ministério da Cultura, ao edital da Concultura da Prefeitura de Manaus, Água Mineral e Área Magistral, e você é nosso convidado a estar conosco no nosso canal. Viu? Gostou? Curtiu? Compartilhou? Forte abraço a todos, gratidão, mais dias melhores virão. Até mais! Balança, rio canta baixinho, cheiro de cupuaçu no fim da canção. Batuque de oco d'água, fioros no caminho. É o povo do norte falando de coração. Oê! Canta baixinho, cheiro de cupuaçu no fim da canção. Batuque de oco d'água, fioros no caminho. É o povo do norte falando de coração.